Bom dia, glória a Deus por essa manhã tão maravilhosa. Vamos estar nos levantando e louvando ao Senhor, celebrando a Ele, porque Ele é digno de toda honra, toda glória e todo louvor. Amém? Alto, eu já queimei as pontes com o passado e os meus olhos vejo o futuro. Tudo novo se fez, tudo novo se faz, e dessa estrada eu não me desvio nunca mais. Estou firme, eu não me desvio nunca mais. Vou avançar, eu vou crescer, ninguém vai me deter. Meu alvo é Cristo, meu alvo é Cristo. Vou avançar, eu vou crescer, ninguém vai me deter. Meu alvo é Cristo, meu alvo é Cristo. Estou subindo pra um lugar mais alto. Eu já desisti de andar sozinho. Cristo vive em mim, e os meus pés estão no caminho, estão no caminho. E dessa estrada eu não me desvio nunca mais. Estou firme, eu não me desvio nunca mais. Vou avançar, eu vou crescer, ninguém vai me deter. Meu alvo é Cristo, meu alvo é Cristo. Vou avançar, eu vou crescer, ninguém vai me deter. Meu alvo é Cristo, meu alvo é Cristo. Meu alvo é Cristo. Eu não me desvio nunca mais. Estou firme, eu não me desvio nunca mais. Vou avançar, eu vou crescer, ninguém vai me deter. Meu alvo é Cristo, meu alvo é Cristo. Vou avançar, eu vou crescer, ninguém vai me deter. Meu alvo é Cristo, meu alvo é Cristo. Só a igreja agora, hein? Vou avançar, eu vou crescer, ninguém vai me deter. Meu alvo é Cristo, meu alvo é Cristo. Mais uma vez. Vou avançar, eu vou crescer, ninguém vai me deter. Meu alvo é Cristo, meu alvo é Cristo. Glória a Deus. Aleluia. Que esse ano de 2019 possamos continuar no nosso alvo, que é Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Obrigado, Senhor, pelo teu amor que sempre está conosco. Aleluia. Aleluia, Jesus. Aleluia, Pai.
Antes de eu falar, tu cantava sobre mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Antes de eu respirar, sopraste tua vida em mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixas 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Inimigo eu fui, mas teu amor lutou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Não tinha valor, mas tudo pagou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixas 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Traz luz para sombras, escalas montanhas pra me encontrar. Derruba as muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba as muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Oh, traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba as muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba as muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixas 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus.
Aleluia. Senhor Jesus, nós te agradecemos, ó Pai, te louvamos por essa manhã, pelo privilégio de estarmos aqui. Louvado seja o teu nome. Obrigado, porque adorar ao Senhor é a conclusão do nosso propósito de vida. Estamos aqui para isso, não é para outra coisa, senão para entregar a Ti a nossa adoração, o nosso louvor, aquilo que o Senhor é digno de escutar dos nossos lábios, o louvor que o Senhor é digno de receber de nós. Nós estamos aqui nessa manhã para fazer isso, em nome de Jesus, amém e amém. Bom dia, graça, misericórdia e paz do Senhor Jesus, amém? Vira para a pessoa que está do seu lado, esse é o primeiro culto das 10 da manhã de 2019, diga a ela que ela é bem-vinda, seja bem-vindo, seja bem-vinda em nome de Jesus. Que bom que você está aqui adorando o Senhor nesse dia, que bom que você dispôs o seu coração para estar aqui, que alegria, esse é o melhor lugar para se estar. A palavra do Senhor diz assim, lá no Salmo 116, eu amo o Senhor, porque Ele me ouviu quando eu fiz a minha súplica, Ele inclinou os seus ouvidos para mim, e eu o invocarei toda a minha vida. As cordas da morte me envolveram, e as angústias do inferno vieram sobre mim. Aflição e tristeza me dominaram. Então eu clamei pelo nome do Senhor, e disse, livra-me, ó Pai. O Senhor é misericordioso e justo. O nosso Deus é compassivo. Ele protege os simples. E quando eu estava já sem forças, Ele me salvou. Retorne ao seu descanso, ó minha alma, porque o Senhor tem sido bom para você. Como eu posso retribuir ao Senhor por toda a sua bondade para comigo? Eu erguerei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Cumprirei para com o Senhor os meus votos na presença de todo o seu povo. O Senhor vê com pesar a morte dos seus fiéis. Senhor, eu sou seu servo, eu sou teu servo, filho da sua serva, e o Senhor me livraste das minhas correntes. Por isso, oferecerei a ti um sacrifício de gratidão, e invocarei o nome do Senhor. Cumprirei para com o Senhor os meus votos, na presença de todo o seu povo, nos pátios da casa do Senhor, e no seu interior, ó Jerusalém. Aleluia. Não sei como é que foi o seu ano de 2018, mas talvez você tenha se sentido em algum ponto envolvido pelos laços do inferno. Não sei se você se sentiu em alguns momentos em desespero, mas eu tenho certeza absoluta de que a tua oração é como a do salmista, quando ele diz, quando eu já estava sem forças, Ele me salvou. Eu passei pelo vale, mas Ele não me deixou no vale. Eu passei pela dificuldade, mas hoje eu estou aqui. E como eu posso retribuir ao Senhor? Eu levantarei o cálice da salvação, eu invocarei o Senhor, eu o louvarei no seu templo, eu cumprirei para com o Senhor os meus votos, porque Ele tem sido fiel para comigo. Amém? Nós iniciamos o ano de 2019 nesse tom. Nós iniciamos o ano de 2019 louvando ao Senhor pela sua fidelidade e crendo que diante de nós está o primeiro dos melhores anos da nossa vida, em nome de Jesus. Você pode orar comigo? Senhor Jesus, nós te agradecemos mais uma vez, te louvamos, ó Pai, porque o Senhor tem sido fiel. Em 2018 o Senhor foi fiel, em 2017 o Senhor foi fiel, em 2016 o Senhor foi fiel. E eu sei, ó Deus, nós temos certeza que em 2019 o Senhor continuará sendo fiel, porque o Senhor é bom em todo tempo, e em todo tempo o Senhor é bom. Nós te agradecemos, ó Pai, porque a nossa oração é como a do salmista, porque nós provamos dessa graça do Senhor, e nós sabemos, ó Deus, que o Senhor vai continuar a fazer isso, porque o Senhor é fiel ao teu próprio nome, é fiel à tua própria palavra. Nós queremos entregar a Ti, ó Deus, este culto, este momento de adoração, como um voto ao Senhor, como um ato profético de como nós passaremos o nosso ano de 2019. Nós passaremos o nosso ano de 2019 na Tua presença, cumprindo os nossos votos para contigo diante de todo o povo. Quem olhar a minha vida vai me ver, semana após semana aqui, levantando mãos santas, cantando ao Teu nome, derramando o meu coração, me prostrando, pedindo perdão dos meus pecados e renovando a minha aliança contigo. Diante de todo o povo eu farei isso, e eu farei isso porque o Senhor tem sido bom. Eu farei isso não para tentar comprar os seus favores,
mas sabendo que eu já fui comprado pelo Senhor. O Senhor me amou lá na cruz do Calvário, e é isso que me impulsiona na tua direção nessa manhã, Senhor. Eu te louvo e te agradeço por tudo aquilo que o Senhor tem feito, e pedimos ao Senhor que o Senhor receba este culto como oferta agradável a ti. Em nome de Jesus, amém e amém. Glórias a Jesus, glórias a Deus, glórias a Deus. Quero convidar você então agora a se assentar, e nós vamos assistir o nosso VT de comunicações. Feliz Ano Novo, seja bem-vindo à Primeira Batista. Começa agora o nosso informativo, por favor, fique atento. Corações unidos, prontos para começar a celebrar. Na semana passada tivemos nosso culto da virada. Que grande alegria encerrar o ano na casa de Deus com os nossos irmãos e começar um novo ano em oração na presença de Jesus. No meio dos louvores do seu povo, no meio dos louvores do seu povo, no meio dos louvores do seu povo. Vamos cantar bem alto, vamos celebrar, gritar bem alto. Deus aqui está entronizado no meio dos louvores do seu povo. Atenção! As vigílias, as reuniões do projeto Viva a Vida, os cultos Sexta de Bênção e o Tadel estão em recesso e retornam só em fevereiro nos seus dias comuns. Os cultos de oração pela manhã retornam no dia 15. As reuniões de células continuam normalmente. Nosso informativo termina aqui. Para rever essas e outras notícias, veja o seu boletim, acesse o nosso site, siga as nossas redes sociais. Tenham todos uma ótima semana e que Deus abençoe. Graça e paz, irmãos. Bom dia a todos. Primeiro domingo de 2019. E estamos aqui juntos, né? Como igreja, que gostoso. E nós vamos começar este ano o Drops. Primeiro Drops está dando uma dica para vocês, papais e mamães, que tem o dia inteiro com os filhos em casa, né? Alguns trabalham fora, mas tem que descobrir o que fazer. Eu sempre conto que os meus filhos, quando entravam em férias, eles brincavam e, de repente, eles chegavam para mim e falavam assim: mãe, e agora, o que eu faço? Falei, bom, vai brincar, né? Mas eu tinha que inventar alguma coisa. Falei, gente, eu que queria estar no lugar deles, né? Mas eu ainda tinha que descobrir o que fazer. Então, com esse tempo livre das férias, a gente está dando algumas dicas que isso acaba enchendo um pouquinho o dia deles e são coisas que são saudáveis. Dessa semana, o Drops está sugerindo que você introduza alguns hábitos em casa de ajuda. As crianças, qualquer criança pode ajudar. Existe uma frase, eu não lembro assim como que é exatamente, mas fala que é louco aquele que ignora a ajuda de uma criança. Porque eles ajudam sim. Existem coisas que são pequenas, mas eles podem ajudar, cada um na sua idade. Então, eu vou pedir para vocês ficarem em pé. E olha, gente, eu sou contra essa ideia que hoje se criou. É claro que a lei foi feita para evitar o trabalho infantil que impossibilita a criança de estudar, que impossibilita a criança de brincar. A criança tem que brincar, a criança tem que estudar, mas a criança pode trabalhar sim. E os trabalhos em casa, a casa é de todos, do marido, da mulher, dos filhos. E esse negócio de ficar pensando só em empregado, vou casar para ter empregada, esse trabalho, coisa... Não, a casa, o trabalho doméstico, ele é tão nobre quanto qualquer outro. É tanto que quando falta, todo mundo tem
entra em pânico, né? É que nem lixeiro, né? O lixeiro entra em greve, aí todo mundo acha que o trabalho de lixeiro é maravilhoso, porque é mesmo, né? Então, todo o trabalho é digno. Vamos lá. Nós vamos ler todos juntos essa parte de dentro, que é o resumo do nosso VT, do nosso Drops. Você pode pegar no site da igreja, no Facebook do Ministério Infantil. Vamos lá? Trabalho doméstico é responsabilidade de todos que moram na casa. Eles devem ser adequados a cada idade. Crianças devem ter responsabilidades regulares em casa. Trabalhar produz sentimento de valor para a criança. Não ensinar essa responsabilidade é contribuir para uma visão irreal de vida. Isso é verdade, gente. Tem mulheres e homens que ficam em pânico quando tem que ficar sozinho. Então, nós temos que preparar menino e menina para fazer todo o trabalho de casa. Não é um trabalho sexuado, ou é assexuado. Trabalhar em casa é trabalho para todo mundo. Cozinhar, costurar, lavar, todo mundo tem que saber o básico. Olha que turma maravilhosa, a nossa turma. Isso! São jovens, né, homens, mulheres que amam a Deus e sentem no coração que devem preparar a próxima geração. Vamos orar. Pai, agradecemos o Senhor. Ó Deus, porque o Senhor nos ensina que discipular é uma coisa que a gente faz de modo abrangente. A gente tem que ensinar os nossos filhos, prepará-los para a vida. Eles podem um dia morar fora do país, a esposa ficar doente, ou o marido ficar doente. A gente tem que preparar os filhos em todas as áreas. E nós temos esse tempo valioso da infância, da pré-adolescência e adolescência para prepará-los para a vida. Ajuda os pais desta igreja a terem coragem, a serem firmes. Quando colocarem um hábito em casa, eles levarem até o fim. Isso é para o bem dos seus filhos. E a igreja está ensinando isso, que eles possam aprender, levar a sério. Usar esse tempo de férias para fazer de modo gostoso, brincalhão, fazer uma festa depois que eles terminam de fazer a atividade. Oh, Pai querido, ajuda os pais da nossa igreja a serem pais discipuladores. Agora que vamos subir, também precisamos da ação do Teu Espírito Santo sobre os nossos facilitadores. Eles precisam entregar a Tua mensagem, Senhor. E eles precisam do poder do Teu Espírito Santo, que é aí que acontece a transformação. Sem a Tua presença, Pai, seremos uma creche. Estaremos brincando de hotelzinho para crianças, e nós não queremos isso. Nós queremos crianças que amem a Deus, que sejam transformadas. Ó Deus, nós queremos que cada dia que elas venham aqui, elas saiam diferentes, amando o Senhor, mais do que no dia anterior. Esse é o nosso desejo, Pai, e nós estamos te pedindo, em nome de Jesus, amém. Crianças aqui, pré-adolescentes com a tia Tati e com a Bia. Amém. Que coisa boa, né, gente? Essa semana passada, segunda-feira, era por volta de umas 7 horas da noite, mais ou menos, 8 horas. Aí a gente estava lá em casa, eu, Carol e a Clara, e a gente falou assim, vamos fazer o que agora? Vamos fazer um culto doméstico. Aí a gente fez um culto doméstico com a Clara, a gente cantou, leu história. Aí teve até momento do ofertório. Aí eu dei umas moedinhas para ela, umas ficaram comigo e umas para a Carol, né? Aí a gente pegou um potinho lá em casa e colocamos ali no meio. E aí a gente falou assim, agora a gente vai ofertar. Aí a gente cantou, e aí ela colocou a ofertinha dela, e depois eu, e depois a Carol. Aí a gente colocou as mãos, a gente abençoou aquela oferta. Falamos assim, no final de semana, a gente vai levar essa oferta na igreja, porque essa oferta vai abençoar a igreja. A gente está ofertando para abençoar o povo de Deus. E foi muito bom. Então, é muito precioso, né, quando a gente pode aprender, nós que somos pais, com filhos, como que nós educamos e criamos no temor do Senhor. Então, sempre fique muito atento aos drops.
né, se inscreva lá no canal do Mini, participe como um voluntário. Não sei se em 2019 você já entendeu de Deus aonde que você vai servir, onde você vai gastar os seus dons e talentos, mas o Mini está aí e você pode servir também como um voluntário lá. Vai ser muito bom e você vai crescer bastante, com certeza absoluta. Amém? Nesse momento eu gostaria de conhecer aquelas pessoas que estão conosco nessa manhã, mas não são membros aqui da igreja. Talvez você está nos visitando, alguém te convidou, e você está aqui talvez pela primeira, segunda ou terceira vez, mas ainda não é membro da igreja. Se você não ficar constrangido, eu gostaria de convidá-lo a se colocar em pé, para que nós possamos conhecê-lo e abraçá-lo, e dizer para você que você é muito bem-vindo. Olha lá, nós temos aqui à direita alguns convidados, Deus abençoe vocês. E agora a igreja, aqui também, um irmão querido, um casal, os irmãos que estão aí em volta. Agora vamos olhar, vamos abraçá-los aqui também no meio. Tem alguém aqui à esquerda? Ali no fundo. Deus abençoe você, querida irmã. Nós que somos da família, agora vamos abraçá-los, amém? Ninguém fica sem abraço nesse momento, porque é um valor da nossa igreja receber bem as pessoas e dizer para elas que elas são bem-vindas em nome de Jesus. Nós sabemos que Deus não habita em templos feitos por mãos humanas, não é? Então nós dizemos que essa é a casa de Deus, mas nós quando dizemos que esta é a casa de Deus, não estamos falando desse prédio, nós estamos falando desse local físico. Quando dizemos que essa é a casa de Deus, estamos falando que essa é a família de Deus, é onde Deus habita, é no meio do seu povo. Então nós queremos que você se sinta bem, bem-vindo, bem-quisto, bem recebido, bem recebida, e a casa de Deus, essa família está de portas abertas para te receber. Quando você quiser voltar, vai ser uma alegria para nós. Amém? É ou não é verdade, igreja? Isso é verdade. Isso faz parte do nosso DNA como igreja. E nós temos uma pessoa muito querida, que é a Miriam. Vem cá, Mimi. A Miriam é uma benção. A Miriam é essa pessoa que estava ali tocando bateria agora, servindo com dons e talentos. Dons e talentos é o que não falta para essa menina, que ela faz de tudo. Ela toca, canta, toca bateria, toca violão, escreve poesia, faz de tudo, né? É advogada. E além de tudo é missionária, né? E nós enviamos ela para lá no ano passado, para Florianópolis, lá na FHOP, né, que é a Florianópolis House of Prayer, a casa de oração internacional com base no Brasil, lá em Florianópolis. E a Miriam está estudando lá. Fala um pouquinho para a gente do que você está estudando lá e como tem sido esse tempo. Bom dia, pessoal. Tudo bem, igreja? Esse tempo está sendo um tempo muito precioso. É o primeiro semestre que eu estou como missionária intercessora. Lá nós fazemos orações por todos os tipos de temas, né, política, pelo Brasil, por pastores, por várias causas. E o princípio lá, realmente, o mais importante lá é a oração, é a intercessão, é a gente compartilhar, fazer parte do que Deus está fazendo ao redor do mundo, esperando pela volta de Jesus, né, e orando por todas essas causas. Eu estou trabalhando também num departamento de teologia, que é a Escola de Teologia e Ministério, que se chama ETM, e esse ano, agora, eu vou entrar como aluna regular, além de trabalhar lá também. E é isso. Muito bom, né, gente? Então, a Miriam é membro aqui da igreja, ela é membro do ministério, sempre que ela está aqui, ela serve, né? Ela, como Davi aprendeu, né, que as grandes conquistas estão no solo do serviço, ela tem conquistado muitas coisas em Deus servindo. Então tem sido muito bom caminhar com a Miriam, e agora ela está voltando. Volta hoje? Amanhã. Ela volta amanhã para Florianópolis depois de um tempo de férias, mas eu gostaria de abençoá-la como igreja. Então, gostaria que você levantasse a sua mão em sinal de bênção e nós vamos orar por ela. Senhor Jesus, a Miriam está aqui. E ela representa uma multidão de missionários que nós temos em todos os lugares, uma multidão de intercessores, uma multidão de pessoas que estão envolvidas na tua obra. Senhor, nós queremos orar por ela, para que ela volte em segurança, para que ela chegue lá em Florianópolis para viver um ano incrível na tua presença.
Deus, eu te peço que desde já o Senhor comece a abrir o céu sobre ela, ó Deus, e ela comece a receber palavras proféticas do Senhor, para que ela seja forjada no fogo, ó Deus, e ela aprenda tantas coisas nesse ano para abençoar as pessoas e também a nossa igreja. Nós reconhecemos o dom que está sobre ela, reconhecemos a unção do Senhor sobre ela, recebemos dessa unção, ó Deus, toda vez que ela ministra, toda vez que ela fala conosco, que ela compartilha a tua palavra, e nós queremos te pedir, ó Deus, que o Senhor lance a sua serva ainda mais adiante, ó Deus. Que o Senhor dê joelhos para ela que estejam sempre dobrados em favor do teu povo. Que o Senhor possa conduzi-la em todas as fases da vida dela, em todas as etapas que ela ainda vai cumprir na sua vida pessoal e ministerial, que o Senhor esteja à frente. E que a Miriam seja uma pastora. Que a Miriam se torne, ó Deus, uma referência na sua geração. Que ela seja um modelo para as outras moças, para as outras garotas, para mulheres, ó Deus, que desejam se tornar uma mulher segundo o teu coração, que elas possam olhar para Miriam e descobrirem como é ser uma mulher segundo o teu coração. Nós oramos pelos seus sentimentos, pelo seu coração, ó Deus, pela sua vida, pelo seu sustento, para que ela seja em tudo agraciada pelo Senhor. Oramos abençoando a tua filha, em nome de Jesus. Amém. Amém. Você pode aplaudir o Senhor Jesus pela vida da Miriam? Querida, preciosa, pode sentar lá. E esse é o nosso coração, nós amamos servir ao Senhor Jesus e Deus desperta pessoas como despertou a Miriam e outros tantos para servirem a Deus de modo integral. E agora nós vamos participar de um momento muito importante do nosso culto, que é o momento quando nós consagramos a Deus os nossos dízimos e as nossas ofertas. Eu gostaria de compartilhar com você um texto bem rapidamente, que está na segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 9. Paulo está falando com eles acerca da generosidade e das ofertas. E é muito importante que a gente fale sobre isso, porque nós não queremos cair no modo automático. Todo culto tem um momento do ofertório, de entregar a Deus, de consagrar a Deus os nossos dízimos e as nossas ofertas. Mas isso tem uma razão de ser. Existe um propósito e uma realidade espiritual por trás disso que você precisa conhecer e provar. Essa realidade espiritual é o que Paulo fala aqui no capítulo 9, no versículo 6. Ele diz assim: lembrem-se, aquele que semeia pouco também colherá pouco. E aquele que semeia com fartura também colherá fartamente. Cada um de nós dê conforme determinou em seu coração, não com pesar ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. E Deus é poderoso para fazer com que lhe seja acrescentada toda a graça, para que em todas as coisas, em todo o tempo, tendo tudo o que é necessário, vocês transbordem em toda boa obra. Como está escrito: distribuiu e deu os seus bens aos necessitados, a sua justiça dura para sempre. Aquele que supre a semente ao que semeia e pão ao que come, também lhes suprirá e multiplicará a semente, e fará crescer os frutos da sua justiça. Vocês serão enriquecidos de todas as formas, para que possam ser generosos em qualquer ocasião. E por nosso intermédio, a sua generosidade resulte em ação de graças a Deus. Olha que texto impressionante. Paulo começa dizendo que aquele que semeia pouco também colhe pouco, e aquele que semeia com fartura também colherá com fartura. Assim ele faz uma analogia à figura do semeador e da semente. E ele usa uma situação que ela parece tão óbvia, parece que não existe princípio espiritual nenhum envolvido no ato de plantar e colher. E todo mundo sabe, um agricultor que semeia poucas sementes, vai colher o fruto daquilo que ele semear. Parece que não existe realidade espiritual envolvida nisso, parece. E da mesma forma, é óbvio, é claro, é certo, é estabelecido que aquele que no reino de Deus é generoso e também entrega a Ele aquilo que é de Deus, aquilo que pertence a Deus, com generosidade, também colherá com generosidade. Colherá com generosidade porque Deus é fiel, porque Deus nos ama, porque Deus, Ele sustenta o seu povo. O nosso Deus responde orações, Ele muda situações. E aí é engraçado que Paulo usa
uma figura, um texto que está no profeta Isaías. E ele usa esse texto de uma certa forma para dizer para aquele povo, e vários dessa igreja de Corinto não eram judeus, não conheciam tão bem o pano de fundo do Antigo Testamento, mas ele usa um texto de Isaías para dizer também para eles: olha, sabe aquele Deus de Abraão, Isaque e Jacó, que abriu os céus no deserto e derramou maná sobre eles? Este é o Deus que você adora. É o mesmo Deus, não é um Deus diferente. Você não serve a um Deus de segundo escalão. Você serve ao mesmo Deus que lá no deserto fez pão cair do céu. Este é o seu Deus. Você serve o mesmo Deus que disse lá em Malaquias: fazei prova de mim, se eu não vos abrir as janelas dos céus, sobre aqueles que trouxerem o dízimo à casa do tesouro. É o mesmo Deus, é a mesma fidelidade, é o mesmo caráter, é o mesmo amor, são os mesmos milagres, é o mesmo Deus. Então, não duvide, não precisa questionar a fidelidade de Deus, se Deus vai suprir sobre a sua vida em 2019 ou não. Eu tenho certeza que Ele vai. Eu tenho certeza que se eu ofertar e se eu semear em generosidade, e se eu for fiel, Ele também multiplicará em muito a minha sementeira. E olha que interessante, que Ele diz que Deus multiplicará as sementes, porque a semente é aquilo que a gente lança, o pão é aquilo que a gente come, mas a semente é aquilo que a gente lança, e Deus multiplica a nossa semente, para quê? Para que a gente semeie mais. Então toda vez que Deus te abençoa, e você semeia, Deus te abençoa, e você semeia, e Deus te abençoa mais uma vez, e você semeia de novo, e semana após semana, mês após mês, você está vendo bênção de Deus, está falando: Senhor, estão aqui mais sementes, o Senhor me deu mais sementes, então estão aqui mais sementes. Deus olha para você e diz assim: está aí uma pessoa que eu posso usar, porque as bênçãos não param nele, as bênçãos continuam. Eu derramo sobre ele, ele derrama sobre os outros. Eu derramo sobre ele, ele derrama sobre os outros. Essa pessoa aqui, eu comecei a derramar mais sementes, e ele começou a estocar semente, começou a guardar semente demais. Esse aqui, a semente não está fluindo, ele não está semeando, então eu vou derramar sobre o outro, porque quando eu derramo sobre aquele irmão, ele derrama semente sobre os outros, ele semeia mais. Então quando Deus nos abençoa, Ele faz isso com o propósito de nos tornar abençoadores. Deus nos abençoa, não é para que a gente simplesmente coma dos frutos da sua bênção. Deus nos abençoa para que a gente se torne como Ele. Deus nos abençoa para que nós nos tornemos semelhantes a Ele no seu caráter. Se Ele é doador, eu sou doador. Se Ele abençoa em toda ocasião, eu vou abençoar em toda ocasião. Se Ele vai além das expectativas, eu também quero ir além das minhas expectativas. Se Deus é generoso, também eu serei generoso. É por isso que Ele nos abençoa, para que nós nos tornemos semelhantes a Ele. Você quer ser semelhante a Deus em 2019? Seja abençoador. Estamos começando o ano, você pode fazer um voto ao Senhor, você pode fazer uma declaração de como será o seu ano, escolher hoje como que você vai organizar as suas finanças, como que você vai trabalhar essa área da sua vida. Você tem a oportunidade hoje de dizer: Senhor Jesus, hoje, no primeiro culto do ano que eu estou vindo, eu quero declarar: eu serei fiel ao Senhor. Eu vou abrir as minhas mãos e vou lançar as sementes que o Senhor tem me dado. E aí eu vou comer dos seus frutos. E quando eu comer os frutos, o que vai sobrar depois que você come o fruto? O que sobra? Semente. Aí eu vou lançar mais sementes, e aparecerão mais frutos, e com mais frutos, mais sementes, e com mais sementes, mais plantio. Então, em nome de Jesus, eu tive esse privilégio já no culto da virada. Eu já falei para Carol, para minha esposa, eu falei assim: amor, esse ano nós vamos ser tão generosos, esse ano nós vamos semear tanto, eu não sei como, mas eu sei que nós vamos semear em toda ocasião. Sempre que aparecer oportunidade, nós vamos semear. A gente vai semear quando a gente tiver, a gente vai semear quando a gente não tiver, a gente vai semear em fé, a gente vai semear nosso tempo, a gente vai semear recursos, a gente vai semear tudo, em nome de Jesus. Deus inclusive me deu uma visão sobre esse momento, em que nós estaríamos ofertando algo de muito valor a uma pessoa. Aí eu falei para ela, no carro voltando para casa, eu falei: olha, Deus me deu essa visão enquanto eu orava por sementes, que a gente daria uma oferta
muito grande, muito significativa para uma pessoa. Então a gente já está preparado. A gente já está preparado para fazer essa oferta, porque Deus colocou no nosso coração o desejo de semear. Eu não vou estocar nada em 2019. Eu vou me tornar como o meu Senhor, abençoador como Ele é. Amém? Você quer fazer esse voto junto comigo? Vamos fazer isso juntos. Vamos, como corpo de Jesus, como casa, como igreja, dizer: haverá mantimento nesse lugar. Haverá bênção, haverá missionários sendo enviados, haverá fruto nos campos, haverá sementes sendo lançadas em nome de Jesus. Nós faremos isso para a glória exclusiva do nosso Senhor Jesus. Amém? Vamos orar comigo? Senhor Jesus, nós queremos te agradecer mais uma vez, porque o Senhor tem nos dado sementes, o Senhor tem nos dado pão, o Senhor tem nos suprido, mas o Senhor tem nos dado também sementes, sementes que não são para ser consumidas, sementes são para serem lançadas e plantadas, e nós não queremos sair daqui, ó Deus, com nenhuma semente, queremos depositá-las todas, porque sabemos que o Senhor tem usado esses recursos para abençoar muitas pessoas, para sustentar projetos missionários, para sustentar missionários no campo, para sustentar uma visão que tem abençoado e transformado a nossa cidade, para alcançar novas pessoas para Jesus. Este recurso é teu, para ser gasto e investido segundo o teu querer e a tua vontade. Por isso nós temos segurança e liberdade em ofertar. Queremos fazer isso com o coração tranquilo, sem peso, sem pressão, porque o texto diz: cada um dê conforme propôs no seu coração, com liberalidade, com fidelidade, sem pressão, sem o sentimento de religiosidade, obrigação religiosa. Não, queremos dar porque o Senhor dá, queremos abençoar porque o Senhor abençoa, queremos ser generosos porque o Senhor é generoso, queremos nos tornar a sua imagem e semelhança, porque foi assim que o Senhor nos criou para ser. E quando eu me torno segundo a tua imagem e semelhança, eu vivo os meus melhores dias na terra. Quando eu me torno parecido com Jesus, eu vivo a vida plena que eu sempre quis, e que o Senhor comprou para mim na cruz do Calvário. Eu não poderei viver uma vida plena, se eu não me tornar segundo a tua imagem e semelhança, se eu não regressar para essa imagem e semelhança em Cristo Jesus. E eu desejo, ó Pai, que todos nós como igreja, vivamos um ano de sobejar as sementes, de sobejar o plantio, de frutificar muito e de lançar mais sementes. Que nenhuma pessoa aqui nessa igreja seja um acumulador de sementes, que nenhuma pessoa dessa comunidade seja aprisionado pelas amarras do dinheiro, pelas amarras dessa vida, mas que nós possamos dizer: o Senhor, o Deus de Abraão, de Isaac e Jacó, o Deus de Moisés, o Deus do deserto, o Deus que livrou o povo do exílio, o Deus que mandou Jesus Cristo, é o meu Deus, é o mesmo, e Ele continuará sendo fiel. Ele não falhou nenhuma vez na história, e não será agora que Ele irá falhar, não será na minha vida. Por isso nós te louvamos pela tua fidelidade, e entregamos aquilo que é do Senhor, com alegria e com gratidão, em nome de Jesus. Amém e amém. Nada nos separará dos laços do teu grande amor. De longe ouvimos o amor que chama, paixão profunda, bondade e graça se derramando. É tão profundo, tão imenso, encobre-nos. É furioso, poderoso e abraça-nos. Só Ele pode devolver a vida aos corações. O Pai que seu Filho nos deu, o Filho que todos morreu,
em nós derrama amor e graça e nos convida à sua mesa, nos alcançando. É tão profundo, tão imenso, encobre-nos. É furioso, poderoso e abraça-nos. Só Ele pode devolver a vida aos corações. É tão profundo, tão imenso, encobre-nos. É furioso, poderoso e abraça-nos. Só Ele pode devolver a vida aos corações. É tão profundo, tão imenso e cobre-nos. É furioso, poderoso e abraça-nos. Só Ele pode devolver a vida aos corações. É tão profundo, tão imenso e cobre-nos. É furioso, poderoso e abraça-nos. Só Ele pode devolver a vida aos corações. É tão profundo, tão imenso e cobre-nos. É furioso, poderoso e abraça-nos. Só Ele pode devolver a vida aos corações. É tão profundo, tão imenso e cobre-nos. É furioso, poderoso e abraça-nos. Só Ele pode devolver a vida aos corações. Aleluia, Jesus. Louvado seja o teu nome, Pai. Seja bem-vindo, Senhor, neste lugar. Seja bem-vindo, Senhor, em nossas vidas. Aleluia, Jesus. Tu és bem-vindo aqui em nossos corações. Toma direção, Deus, fogo consumidor, sem impedimentos vem face a face, Senhor. Sopra em nós, Espírito, te queremos, Deus. Estou de pé na presença do Rei. Tua glória está aqui, teu amor liberta-me. Estás aqui no trono de louvor. Tua presença me curou, fascinado estou. Sopra em nós, Espírito, te queremos, Deus. Sopra em nós, Espírito, te queremos, Deus.
teu reino vem, nossa fé está no nosso Deus. Que se abram os céus, o teu reino vem, nossa fé está no nosso Deus. Que se abram os céus fechados se abram, e o teu reino venha mover. Nossa fé a nossa fé e esperança estão em Deus, grande Deus. Que os céus fechados se abram, e o teu reino venha mover. Nossa fé a nossa fé e esperança estão em Deus, grande Deus. Que os céus fechados se abram, teu reino venha mover. A nossa fé e esperança estão em Deus, grande Deus. Que os céus fechados se abram, teu reino venha mover. A nossa fé e esperança estão em Deus, grande Deus. Senhor Deus, em nome de Jesus, Pai, nós estamos aqui na Tua presença. O Senhor está em nós, o reino que já veio e o reino que está por vir. Oh Deus amado, em nome de Jesus, nós pedimos, ó Pai, que o Senhor nos esclareça através da Tua palavra, espiritualmente, para que nós possamos viver as verdades do Teu Evangelho, das Tuas boas novas. Abençoa cada um que está aqui, ó Deus. Abençoa cada mente, abençoa cada coração. Esclarece cada dúvida. Traz cura ao doente, traz libertação ao cativo, traz salvação ao perdido. Faz a Tua obra, Espírito Santo. Nós nos entregamos em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Pode se assentar. A palavra que nós vamos meditar agora é uma palavra que já compartilhei no Natal com os irmãos que estiveram aqui no nosso musical de Natal, de uma outra maneira, um pouco diferente em cada ocasião, mas é uma palavra muito importante, primeiro porque se trata da palavra de Deus, e ela é muito importante também para esse tempo que se chama hoje, onde há muitas coisas que necessitam de esclarecimento, porque às vezes a gente sempre fica meio confuso com algumas coisas, né? Aquelas coisas que às vezes você pensa que é alguém, não é aquele alguém. Você pensa em algo e depois você fala, não, peraí, eu me confundi, não é essa. Tem uma história que um amigo meu, aliás, colocaram essa imagem aí, deixa eu começar por aqui, né? Muita gente recebeu isso por WhatsApp, né? Vendo cordeiro, R$150. Às vezes ele late, mas é porque é bilíngue, né? E se não entende de cordeiros, não atrapalha o negócio dos outros. Porque tem coisa que parece que é, mas não é. E tem gente que quer vender você como se fosse para você alguma coisa, como se fosse algo que não é, não é? E aconteceu uma vez, um amigo estava contando sobre ele estar num lugar de compras, e ele estava de costa, em frente a um caixa, uma fila, e chegou uma outra pessoa e o cumprimentou, sabe, com aquele vigor todo, que às vezes uma pessoa chega ali, a pessoa está de costas, se cumprimenta, e ele olhou assustado para trás, falou, alguém que me conhece muito bem, né? E olhou para trás, quando ele olhou para trás, a pessoa que deu aquele cumprimento, olhou para ele e falou, pelo amor de
Deus, você é muito parecido com alguém de costa, mas não é você. Que coisa sem graça a gente fazer isso, né? A gente pensar que é alguém e de repente, a hora que você olha a face, opa, não é exatamente essa pessoa que eu pensei que era. Hoje nós vamos ver a respeito do Jesus dos discípulos, porque eu creio que, a exemplo do que acontecia no tempo de Jesus, a gente vai ver isso, existem muitos Jesus, assim como existem muitos Joões, alguns que são de Deus e outros que não são. Assim como existem muitas pessoas que anunciam aquilo que parece o Evangelho, mas não é exatamente o Evangelho. Eu não estou querendo ser aqui preciosista nem legalista, vocês vão ver no decorrer do texto. Que Jesus é o Jesus revelado é o Jesus dos discípulos. Essa é uma igreja batista e bíblica, glória a Deus por isso. E aqui, como nós falamos, o Novo Testamento trata sobre discípulos e de um Jesus que se revela primeiramente a seus discípulos e pede àqueles discípulos que vão e falem dele exatamente como ele é. Então, esse Jesus dos discípulos, ele é o Jesus da revelação do Pai, ele é o Jesus servo sofredor, ele é o Jesus ressurreto, esse é o Jesus de verdade, porque podem haver confusões a respeito de Jesus. Por exemplo, tudo começa quando a gente quer, às vezes até cria uma imagem a respeito de Jesus. Vejam só, esse aqui é um Jesus hollywoodiano. Eu não sei, você já pode ter visto algum filme, ou o próprio filme que fala de Jesus, talvez seja um dos mais novos, e esse é aquele que representa, que faz o papel de Jesus. Inclusive esse ator já andou dando alguns testemunhos, falando da experiência dele com Jesus, inclusive com relação ao texto. Mas alguns arqueólogos e historiadores foram buscar o que seria a imagem de Jesus. Como é que seria um homem, filho de carpinteiro, ou seja, ele, antes de começar o seu ministério, ele ajudava o seu pai na carpintaria. E na carpintaria daquela época usava muita força física. Então, obviamente, ele era um homem forte. Jesus não era aquele sujeito, às vezes, que a gente vê nos próprios filmes. Ele era um homem forte. Até por conta também que ali se usava muito andar a pé. E Jesus, no seu ministério, ele andava de um lugar para outro, andava quilômetros. E o fazia, às vezes, debaixo do sol da Palestina, um sol escaldante. E, obviamente, a pele ia também ficando um pouco desidratada, tendo em vista que ele andava no deserto. Ou quando era muito quente, ou às vezes quando esfriava, era muito frio. Jesus é desse contexto. Então, Jesus, conforme alguns arqueólogos e historiadores, se parecia mais com isto. Esta é uma imagem mais ligada a Jesus lá do tempo da Palestina. Que tal? Vocês acham que esse aqui é igual a este? Parecidinho, não. Tem alguma aparência? De novo, ó. Este aqui se parece com esse. Bom, mas e também, não somente no que diz respeito à sua imagem, que é externado, que o homem pode ver. Será que também não houve uma mudança a respeito do Jesus da Bíblia e do Jesus que se anuncia hoje? Mas não fique tão assim, não, é por causa desse tempo que mudou todas as coisas. Não, desde o tempo de Jesus, já havia algumas confusões a respeito de quem ele era. Esse texto de Marcos, capítulo 8, a partir do versículo 26, vai nos mostrar alguma coisa. E eu vou começar aqui pelo versículo 28, que mostra que Jesus, eu vou ler 27 e 28, que Jesus é a revelação do Pai. Nós vamos aprender agora, nessa primeira parte, que esse Jesus dos discípulos, ele é a revelação do Pai, porque ninguém pode conhecer totalmente Jesus só pelo cognitivo. Também não se conhece Jesus só aquele que diz, não, fui lá e tive uma experiência com Deus. Às vezes essa experiência é apenas uma experiência emocional, que aí saiu dali, passaram as emoções, parece que sumiu tudo, eu não sei mais quem é aquele que eu adorei
aquele a quem eu tive todas aqueles sentimentos e aquelas reações do coração. Jesus precisa ser, para ser o verdadeiro Jesus, a revelação do Pai. Se não vejamos o texto, diz assim: Jesus e os seus discípulos dirigiram-se para os povoados das proximidades de Cesareia de Filipe. Deixa eu só falar um pouco, antes de continuar a ler, só para você conhecer um pouquinho, o que era Cesareia de Filipe. Cesareia de Filipe era uma cidade que já existia ali, mas que se chamava Paneion. Paneion porque ali naquela região tinha um deus chamado Pan, que na mitologia grega é o deus dos bosques, dos campos, o deus dos rebanhos e dos pastores. Eu não sei, você já deve, se não notou, começa a notar. Tem um serzinho, que às vezes é até posto lá, virada do ano e Natal, que é um bode que carrega uma harpazinha. Aí deram vários toques nele para ele parecer um bichinho bacana, legal. Pois é, essa era a imagem que eles tinham desse Paneion. Era um bode que tocava harpa. Aquele lugar era próximo do templo antigo, construído por Jeroboão. Você pode conferir isso em 1 Reis 12, 25 a 33. Porque houve um tempo que Israel foi dividido em reino do norte e reino do sul. E o reino, então, ali, naquela parte, estava ligado àquela teologia que cria que o templo tinha que ser ali, naquele monte em que os samaritanos acreditavam que Deus se revelava. Não em Jerusalém, mas ali naquele monte. Depois, essa cidade ela foi construída à beira dessa cidade, com todas essas crenças e crendices, porque ali naquele lugar também tinha a história de um Deus que se alimentava de sacrifício humano. Então tem uma gruta ali naquele lugar, que tem um buracão grande que se parece com uma boca. Então as pessoas jogavam pessoas ali em sacrifício àquele Deus. Então você imagina esse lugar como ele era cheio de crenças e crendices. Por um lado tinha o povo de Israel, ainda que fossem os samaritanos, que a parte do sul não acreditavam muito ser povo de Deus, mas tinha ali que carregava a teologia, então, das revelações, dos patriarcas, mas tinha ali também todo tipo de crença, como essa, de Deus que se alimentava de sacrifício humano. E também ali havia toda aquela crendice da mitologia grega, tendo em vista o próprio nome da cidade, que era em homenagem a um deus da floresta, dos bosques, etc. Você percebe? Ali era um lugar de profunda religiosidade. Só disse isso para você entender melhor o que vem a seguir. O que vem a seguir, é por causa disso que dei essa explicação. A cidade foi chamada como Cesareia de Filipe, porque ali ficava o tetrarca Filipe. Tetrarca era uma espécie de rei daquela região. Ele, se fosse reinar no lugar da capital daquele lugar, tinha que reinar em Jerusalém, ficar lá. Mas Jerusalém era uma cidade confusa, cheia de rebeliões, e aquele homem achava melhor, então, ficar ali numa cidade que ele mesmo construiu, uma cidade muito próspera, era uma grande cidade daquele tempo, portuária, era muito importante para o comércio daquele lugar. Esse Filipe é o marido de Salomé, que dançou e pediu a cabeça de João Batista. Estou falando isso porque você vai ver como é importante depois. Era a rota comercial a Damasco. Então, nessa cidade é que nós estamos. Então, nas proximidades, não exatamente dentro daquela grande metrópole para aquela época, mas ao redor. Sabe por quê? Jesus nunca desenvolveu o seu ministério propriamente nas grandes cidades, mas nas aldeias. E ele falava mais para aquele povo que era mais marginalizado pela sociedade. Jesus veio buscar aquelas pessoas e primeiramente ele desenvolveu o seu trabalho com os mais pobres que viviam nas aldeias. Então, no caminho, ele lhes perguntou. Então, chegando perto desse lugar que tem tantas crenças e crendices, Jesus pergunta para eles: quem o povo diz que eu sou? Quem o povo diz que eu sou? E aí, os discípulos responderam: olha, alguns dizem que você é Elias, outros dizem que você é João, um dos profetas.
O que tinha de comum Elias, João ou algum dos profetas, a gente vai ver a seguir. Alguns dizem que é João Batista, outros Elias e ainda um dos profetas. Então, Jesus para os homens daquela época eram essas pessoas. Por quê? Havia uma característica comum a todos esses três. Eles falavam da esperança e da mudança na situação, na vida do povo. Não eram aqueles que pregavam apenas uma teologia mais longínqua de religião, de adoração à religião, não. Eles estavam dizendo, olha, se nós tivermos uma fé verdadeira, essa fé verdadeira tem que mudar o nosso comportamento. Isso está presente tanto na mensagem de Elias, que até se decepcionou, por causa não houve uma mudança lá no tempo que ele queria, estava em João, quando ele prega e ele é efusivo, você tem que parar do adultério, por isso que ele até perdeu a cabeça lá, porque ele acusava a vida que o próprio Filipe, que era o tetrarca, tinha, vida dupla ali, cheia de promiscuidade. Então ele falou, então todos eles tinham essa mensagem. Elias era um homem que operava muitos sinais. Os milagres de Elias não era somente assim por fazer milagres, mas eles indicavam sinais fortes de que Deus estava operando através dele, exatamente como deveria ser o Messias. João era um homem com essa mesma força, apesar de não ter operado nenhum sinal miraculoso, ele próprio era o sinal. Então, ele diz assim, olha, e havia também uma crendice, olha só gente, naquele tempo, de que Jesus era uma espécie de ressurreição de João Batista, por causa da mensagem que ele tinha. É tipo aquela história assim, você viu o que você fez? Você cortou a cabeça do cara, agora a assombração dele vem voltar para perseguir você, está vendo? Você viu o que você foi fazer, agora tem assombração. É mais ou menos uma história como essa, guardada as devidas proporções, eu só estou trazendo para esse tempo. Eles acreditavam que João tinha ressurgido na pessoa de Jesus. Enquanto que também, e aí eu vou terminar por aqui, até por conta do nosso tempo nessa primeira parte, Jesus era muito relacionado com estes, porque tanto Elias como João foram homens de deserto. Então, Jesus, a exemplo de João, ele era um homem que ele não ficava assim junto onde tinha uma cidade grande, essas coisas, ele ia mais para as aldeias, e a sua tentação ocorreu, onde ele venceu, no deserto. Então, amados irmãos, isso nos indica algumas coisas que vêm a seguir. Por que eles achavam isso e o que tem a ver deserto? Então guarde aí que nós vamos ficar muito mais esclarecidos no desenrolar desse texto. Se Jesus perguntasse para você assim, ô Davi, ô Paulo, Samuca, quem dizem as pessoas lá fora que eu sou? O que você diria? Se Jesus me perguntasse isso, eu até fiz um escritinho aqui para vocês. Eu acho que hoje as pessoas acham que Jesus é uma espécie de apólice contra o inferno, né? É tipo assim, se eu ser mais evangelical, eu diria assim, não, nosso papel como cristão é anunciar Jesus. E o resto deixa por conta da pessoa. Então assim, eu chego para a pessoa e falo, olha, você sabia que Deus ama você? Mas existe um problema, você pecou e todos nós pecamos. E você sabe qual que é o salário do pecado? É a morte. Por isso você tem que se arrepender e entregar a sua vida para Jesus. Bom, muito bem, aí o que acontece? Se a pessoa aceita o Jesus, acabou, pronto. Toda a mensagem foi entregue. Agora seja feliz. Aí Jesus vira o quê? Uma apólice de seguro contra o inferno. Já entreguei minha vida para Jesus, a salvação é pela graça, mediante a fé, não vem das obras para que ninguém se glorie, e a fé é dom de Deus, então vou levando a vida aí. Eu já sou salvo mesmo, então pronto. Para muitos eu acho que Jesus é um tipo desse assim. De vez em quando ele faz alguma coisinha na igreja, tal, porque, vamos fazer aí.
Eu diria para Jesus, outras pessoas acham que você é um estilo de espírito avançado, um espírito de luz, sabe? Alguém que foi fora da média, alguém que foi assim, acho que alguns acham isso aí do Senhor. Outros mais espertos, eles acham que que eles podem pregar a respeito do Senhor é que assim, vem para Jesus que você vai ter bastante dinheiro e de sobra, você nunca mais vai ficar doente. E aí, dinheiro e saúde e dinheiro, então tá, olha Jesus, alguns estão pregando que o Senhor é simplesmente isso. E outros, acho que o Senhor é simplesmente uma religião, assim como tem o budista, assim como tem o B, o C, o D, então alguns que se chamam de cristãos porque seguem o Senhor, como uma religião. É o que responderia para ele. Mas eu creio que a exemplo do que ele fez com os apóstolos, ele perguntaria a mim também. Olha o que ele disse, e vocês? Agora a pergunta é para você, ei, e vocês, quem dizem que eu sou? Você, o que diz quem eu sou para você? E vocês, perguntou ele, quem vocês dizem que eu sou? E Pedro respondeu, tu és o Cristo. Essa é uma resposta que aqui a gente vai começar rapidamente a perceber algo que vale muito também para os nossos dias. Eu não sei como é que você está encaixando essa mensagem, cada um vai desenvolvendo na própria cabeça, para o seu dia a dia, mas o propósito da palavra de Deus é justamente que você a aplique. Simão Pedro disse, tu és o Cristo. Deixa eu voltar aqui. O Filho do Deus vivo, respondeu Jesus, feliz, ou em algumas outras traduções, bem-aventurado és tu, aqui estamos falando em terceira pessoa, feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isto não lhe foi revelado por carne ou sangue, mas por meu Pai que está nos céus. Está vendo? Só conhece Jesus de verdade a quem o Pai revela o Filho. Uma pessoa pode fazer uma descrição conceitual a respeito de Jesus, talvez de uma maneira perfeita, mas só conhece Jesus de verdade quem o conhece espiritualmente. Espiritualmente. Não é aquele que tem grande capacidade cognitiva, ou que tem uma grande capacidade, sei lá, de mexer com os carismas aí, com as emoções e sensações. Mas aquele que o conhece espiritualmente, porque foi revelado ao Pai quem Ele é. Do Pai, revelado do Pai quem Ele é. Perceba que Pedro, ele recebe uma nota 10 de Jesus, do mestre, já pensou? Ele estava muito honrado de seguir Jesus. Aí Jesus chega para ele e fala assim, Pedrão, que demais, cara, sabe por que é isso que você respondeu? Você não tem capacidade por si só para responder. Foi o Pai que revelou isso para você. O Pedrão, de certo, falou, uau, olha, estou recebendo um elogio de Jesus. Mal sabia para ele o que viria depois. Mas ele sentiu assim demais. E você sabe o que passava na cabeça de Pedro? Jesus é o Messias. Jesus é o Cristo, o Messias prometido, ungido de Deus. Talvez você fale, mas que revelação é essa? Todo mundo sabe disso. Agora, né? E nem sei se sabe mesmo o que deve saber, o que vem a seguir. Mas imagine você estando lá naquela época, Jesus um homem. Seria uma grande heresia dizer que um homem é filho de Deus, é o próprio Deus. Aliás, foi essa uma das coisas que os fariseus, os escribas e os principais dos sacerdotes usaram contra Jesus. Olha, ele se diz Deus, esse homem é blasfemo, ele tem que ser crucificado. Então, para eles era muito difícil entender, mas Pedro revela, Pedro fala isso, Pedro diz isso. Então, aí o pessoal... Jesus fala muito bem, Pedro. Só que a pergunta é a seguinte: que tipo de Messias prometido era Jesus? Que tipo de Cristo? Que tipo de ungido era ele? Que ele era ungido, que ele é o libertador, que ele é o salvador. Ok, mas que tipo? Aí vem a parte
que vai doer no coração de Pedro. Jesus é o servo sofredor. Jesus está aqui mais ou menos na metade do seu ministério. Os discípulos já tinham visto Jesus operar sinais, Jesus fazia uma porção de coisas. E eu imagino a cabeça de Pedro que estava passando. Uau, esse é o Messias, eu vi ele fazer cada coisa. Por exemplo, esse Jesus aí, ele pode alimentar um exército só com a palavra dele. Ele pode falar, se um dia a gente estiver numa guerra e precisar falar até com a natureza, até para a natureza ela dá ordem, ganhamos já. Roma já era. Esse é ungido com esse poder todo. Mas olha o que Jesus diz. Então ele começou a ensinar-lhes que era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas, não seriam poucas coisas, sofresse muitas coisas. E olha, Jesus passou por muito sofrimento. Só que aí, a hora que Jesus fala isso, Jesus anuncia o seu sofrimento e que era necessário ele passar, que sofresse nas mãos. Pedro, nesse momento, chama Jesus à parte. Quer ver? Vocês vão ver como o Yuri é um grande ator. Jesus, ele é Jesus. Aí Pedro chega para Jesus e fala assim, tira ele do lado, vem cá, Jesus. Ô Jesus, não fala mais isso. Sabe por quê? Todo mundo tem a esperança. Eu mesmo acabei de declarar, eu tenho uma esperança messiânica do Senhor, o Senhor que vai livrar a gente de Roma com todo o seu poder. E como que o Senhor fala que vai sofrer desse jeito? O Senhor falou para sofrer? Não faça mais isso. Vamos aplaudir o Yuri por essa tão bela interpretação, gente. Foi demais isso aí. Muito bem. Yuri, eu fiquei realmente impressionado. Eu não sabia que você tinha mais esse talento, entendeu? Então, e aí, ele chama e dá uma repreendida dessa, porque ele não estava entendendo, entendeu? Entendeu? Ele não, mas como? O Senhor é o Messias, a gente já está esperando em Jesus. Porque quem Pedro era? Pedro, ele provavelmente era um zelota. O zelota, ou o zelote, ele é alguém que acreditava que chegaria o Messias, que montaria um exército para derrotar Roma. Libertaria Israel do poder político de Roma. Então, ele acreditava nessa causa do vencimento pela força também. Claro que haveria o poder de Deus, o milagre de Deus, mas ele iria usar a sua espada. Dentro desse grupo de zelotes, tinham os sicários. Os sicários, sica, vem de espada, era um grupo revolucionário que acreditava que eles iam montar um exército fortemente armado e que derrotaria Roma. Esse era o universo sobre Messias que estava na cabeça de Pedro, você entendeu? Agora, pensa comigo. Uau! Se eu estou esperando um Messias poderoso, que vai fazer sinais e maravilhas, a lá Moisés, abrir o mar, e o povo vai passar com pés enxutos, para passar lá por outro lado da terra, os inimigos serão derrotados. Agora, esse Messias vem e me diz que vai sofrer muito e que vai ser entregue, porque Jesus não parou por ali. Jesus disse que importava que ele sofresse muito nas mãos dos líderes religiosos. E Pedro falou, não, esses caras são traidores do povo, eles estão junto de Roma, apesar de que os fariseus, eles eram muito zelosos pela lei, eles também esperavam esse tipo de libertador, mas eles estavam jogando contra o time. E ele falou, e agora o senhor vai ser entregue, o senhor vai se deixar dominar, porque a gente já viu o poder que o senhor tem. Se o senhor não quiser, o senhor não vai se deixar dominar, mas o senhor vai se deixar dominar. Este pastor que vos fala, acredita que justamente foi por causa disso que Pedro negou Jesus. Quando a partir daquele momento ele não entendeu mais, e quando Jesus foi indo para a crucificação, ele falou assim, uau, vai cumprir o que ele falou para mim. Eu exortei ele, não deixe que isso lhe aconteça. Agora ele está indo lá para a cruz, então ele vai fazer o que ele falou mesmo.
esse não é o Messias que eu espero. E aí ele nega, não o Jesus amigo, não o Jesus que operou sinais e maravilhas, mas ele nega o servo sofredor. Nós não podemos tomar Jesus por uma parte só e a outra não. Quando você se converteu, algumas coisas talvez aconteceram na sua vida e mudaram. Eu já vi gente que contou testemunho que ele estava afundado no mundo das drogas, sofrendo de dependência química terrível, e Jesus entrou na vida dele e ele foi liberto da escravidão das drogas. Eu já ouvi pessoa que contou testemunho que antes de converter a Jesus, ele estava com um relacionamento horrível dentro de casa, estava para se divorciar da sua esposa, ele conheceu Jesus, e Jesus consertou os relacionamentos dentro da sua casa. Aí então, às vezes eu vejo o testemunho e falo, olha, minha vida era toda desregrada, eu gastava dinheiro com bebida, com prostituição, nas noitadas e nas baladas, e eu me converti, deixei de usar um dinheiro com isso, e hoje eu estou prosperando financeiramente, porque Jesus entrou na minha vida. Até aí é aquele Cristo que opera sinais e maravilhas e que está fazendo coisas por você, mas esse não é um Jesus inteiro. Todos nós pagamos um preço. E não é porque a gente tem que pagar preço para conseguir alguma coisa. É assim, se eu perguntasse para vocês aqui, até para aquele jovenzinho, que é bem jovenzinho ali, quem nunca sofreu na vida? Será que alguém aqui levantaria a mão? Você diz, não, eu nunca sofri, não sei o que é isso. Não sei. Não existe essa pessoa, sabe por quê? Todos nós enfrentamos sofrimentos. Só que o tipo de sofrimento que Jesus está falando aqui é o sofrimento também de ter que enfrentar a cruz para nos dar a vitória lá na cruz. Por isso ele tinha que ser servo sofredor também. Não um sofrimento só pelo sofrimento, porque ninguém gosta de sofrer só por sofrer. Mas será que, por causa de Jesus ter sofrido isso também, não traz algo para nós, que nós talvez também naquele momento, como Pedro, não estaríamos entendendo muito bem? Eu achei uma resposta lá no livro de Hebreus, que é um livro escrito, obviamente, para os hebreus, né? Que fala no momento em que os hebreus estavam sofrendo muita perseguição, e alguns já estavam até apostatando por causa do grande sofrimento, e sem entender os porquês e as razões dos sofrimentos, e aí o escritor começa a dar uma palavra de motivação para que eles entendessem que há uma razão porque Jesus sofreu, é uma razão porque a gente sofre, mas também tem uma palavra de motivação. Veja o que está escrito aqui. Por essa razão, era necessário. O que é que Jesus disse? É necessário que o Filho do Homem sofra. Era necessário que ele se tornasse semelhante a seus irmãos. Necessário que ele se tornasse semelhante a seus irmãos. Em todos os aspectos. Então, tudo que você passa, Jesus também já passou, ok? Para se tornar sumo sacerdote misericordioso. Só tem misericórdia. Deus já me ensinou isso, passando por situações. Meu filho, você só vai aprender a ter mais misericórdia quando você também passar por aquilo que o outro passa. Você se torna mais misericordioso. E fiel com relação a Deus e fazer propiciação pelos pecados do povo. Por quê? Tendo em vista o que ele mesmo sofreu quando tentado. E qual era a maior tentação de Jesus? Andar fora do caminho do Pai. Qual era sempre a tentação de Satanás com relação a Jesus? Tudo te darei se prostrado me adorares. Você não precisa passar pela cruz, eu já entrego agora. Ele é capaz de socorrer aqueles que também estão sendo tentados com o mesmo tipo de tentação. Porque às vezes o sofrimento, e nesse caso é totalmente dentro do contexto do livro aos Hebreus, quando você começa a passar por muitos sofrimentos constantes e contínuos, você também pensa, eu vou deixar isso aqui, que isso é muito pesado para mim. Pois não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação,
porém sem pecado. Assim sendo, aproximemo-nos do trono da graça, com toda confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento da necessidade. Vou falar uma coisa para você. Sabe essa rejeição que você passou? Jesus entende. Sabe essa negação que você passou? Jesus entende. Sabe o sofrimento de uma perda terrível? Jesus entende. Sabe aquele sentimento de abandono, quando você mais conta com as pessoas e parece que todo mundo sumiu? Já teve esse momento na sua vida? Gente, parece que no momento que eu mais precisava, todo mundo sumiu. E sabe que nesse momento de todo mundo sumiu, eu não sei você eu acho que é melhor que eu, mas você tem a impressão que até Deus sumiu? Você já teve essa impressão? Você passou por estava tão silêncio que você pergunta assim: cadê Deus? Quando Ele vai interferir? Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Foi tão intenso com Jesus que Ele disse assim: Deus meu, por quê? Me abandonaste. Será que Jesus passou por essa dor de entender que aqui nem Deus vai junto, nem o Pai? Sabe, tudo isso que você atravessa, Jesus sabe muito bem o que você passa, porque Ele já passou pelas mesmas coisas. Agora nós não podemos mais olhar para o céu e dizer: é fácil para o Senhor, né, Deus? O Senhor está sentado aí no trono e ficar falando o que nós, réis mortais, temos que fazer aqui, vem aqui para ficar no meu lugar. Ele já fez isso. Ele já ficou no teu lugar. Ele já tomou o teu lugar. E sabe o que Ele tem agora? Ele tem socorro. Ele tem socorro. Se você olhar para os montes como o salmista e perguntar: de onde me virá o socorro não vem das montanhas, o socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. E Ele é por você, e Ele sabe do seu sofrimento, Ele está passando junto com você. Mas sabe o que às vezes a gente não lê até o fim, como aconteceu com aqueles discípulos? Deixa eu te dizer uma coisa: Jesus não é só mais um Elias, mais um João, mais um desses profetas, não é. Jesus é o Cristo, Filho do Deus vivo. E como Filho de Deus, que enfrentou tudo e venceu a tentação, Ele ressurgiu. A vitória de Jesus não foi marcada exatamente pela ressurreição, mas a vitória de Jesus aconteceu exatamente quando Ele morreu naquela cruz e cumpriu com todo o plano de Deus. E aí sim, porque Ele foi obediente, e obediente até a morte de cruz, Deus lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para que todo joelho se dobre diante daquele que é e que vai sempre ser. Esse é o nosso Cristo. Ele ressuscitou. Só que sabe de uma coisa? Olha o que Ele fala para os seus discípulos. Veja aqui na tela. Então Ele começou a ensinar-lhes que era necessário que o Filho do Homem sofresse. Isso já vimos, muitas coisas. Fosse rejeitado pelos líderes religiosos, pelos chefes dos sacerdotes e pelos mestres da lei. Fosse morto e 3 dias depois ressuscitasse. A morte não pôde deter Jesus. E sabe de uma coisa? Ela não deterá você também. Porque Jesus é o primogênito de muitos. E Ele é o nosso irmão mais velho. Ele começou o caminho que todos nós estamos trilhando. Um dia todos nós morreremos. A não ser que Jesus volte antes, né? Porque em 2019, como disse você, meu amigo, eu espero ou o arrebatamento ou o avivamento. Então, vamos viver nessa expectativa. Caso Jesus não volte e eu morra antes, ainda assim quem crê nele não morrerá, mas viverá para sempre, porque Ele venceu a morte por todos nós. Leve e momentânea é a sua tribulação.
O que são 120 anos diante de uma eternidade toda? Que eu desejo que você viva pelo menos uns 120 anos. E quando você tiver 120 anos, você tenha a força de 80. Mas eu espero que você não se apegue às coisas dessa terra. E que você sempre esteja dizendo: Jesus, viver com o Senhor aqui está uma maravilha. Mas se o Senhor voltar entre as nuvens, vai ser mais maravilha ainda. E Jesus, vai passando o tempo. Quero que você saiba de uma coisa, que eu espero o dia em que eu verei face a face, olhar olhos nos olhos. Porque o Senhor não é um Cristo, não é um tipo de Messias que apenas veio para libertar uma nação de outra. O Senhor é o Rei de todas as nações. Porque o Senhor foi morto sim, mas o Senhor ressuscitou. E agora o Senhor reina para sempre. É o Jesus ressurreto. É o Jesus ressurreto. É o Jesus que de fato ressuscitou, como disse Paulo aos Coríntios. Coríntios me lembra do nome de um time, mas não vou comentar isso agora. Mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos e foi feito as primícias dos que dormem. Porque assim como a morte veio por um homem que estava lá no paraíso e caiu, também a ressurreição dos mortos veio por um homem que não estava no paraíso, veio para o deserto, mas venceu. Porque assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. Vamos aplaudir o Senhor Jesus, porque Ele está nos levando para a glória. A nosso destino final não é planeta Terra, nosso destino final são as mansões celestiais, como naqueles belos e velhos hinos. Amém, amados irmãos? Vamos ficar em pé e vamos viver a vida seguindo o Jesus verdadeiro, o Jesus de fato, o Jesus que é Senhor de tudo, o Senhor de todos. Amém, amados irmãos? É isso aí. Por isso, para terminar, para a gente orar, nós vamos fazer essa oração. Sabe o que é um verdadeiro discípulo de Jesus? Esse é o convite dele. Vontade, desejo espontâneo, é o texto que vem a seguir. Se alguém quiser seguir-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Porque quem, por amor a mim, perder a sua vida, ganhá-la-á. Mas quem se apegar à sua vida, perdê-la-á. Mas quem perder a sua vida, por minha causa e pelo Evangelho, a salvará. Pode ser antagônico, pode até parecer paradoxal, mas isso é uma verdade linda e maravilhosa, que é a revelação de Deus para nós. Amém? Feche seus olhos. Senhor, tua graça é linda. Porque quem pagou o preço foi o Senhor. Quem sofreu foi o Senhor. Quem derramou sangue lá na cruz foi o Senhor. Por amor o Senhor fez isso. Por amor o Senhor derramou graça. Graça que nos alcançou, graça que nos salvou e graça que nos sustenta. Por isso, ó Deus, perdoe quando alguns dizem assim, esse evangelho da graça, porque é tudo barato. Barato é na boca da teologia de quem fala isso da sua graça. Porque a sua graça é o preço mais elevado que o Filho de Deus pagou para de graça nos salvar. Mas sabe, Deus, o Senhor nos deu o exemplo. E agora os meus irmãos e eu, nós passamos por tantas lutas, por tantos sofrimentos, mas sabe, Deus, na hora da luta e na hora do sofrimento, eu me lembro do que o Senhor passou e do que o livro de Hebreus diz. Eu sei que o Senhor é misericordioso, que o Senhor está olhando para os nossos sofrimentos, o Senhor sabe que é passar por um sofrimento, e o Senhor tem socorro para nós na hora da tribulação. O Senhor tem socorro para nós na hora da tribulação.
E sabe, Deus, por mais que a gente sofra, por mais que a gente padeça, o tempo vai passando e eu sei que está chegando a hora em que Jesus vai surgir e arrebatar a sua igreja diante de todos os olhos, e que Jesus vai ser reconhecido como Rei de todos. Bem-aventurados somos nós, porque já vimos, o Senhor nos abriu os olhos para ver antes. Porque o Senhor não ficou morto, o Senhor não ficou na sepultura, o Senhor ressuscitou, o Senhor está ouvindo essa oração, o Senhor está sentado à destra do Pai e reina soberanamente, porque o Senhor tem um nome sobre todo nome. E a história está sendo conduzida para o final triunfante do Senhor, ó Deus. E nós como igreja, desde já, o adoramos e bendizemos. E queremos fazer parte do coro celestial, que canta, Santo, Santo, Santo é o Senhor, aquele que era, que é e há de vir. Jesus, o Cordeiro de Deus, que foi digno de abrir o selo do livro da vida, de trazer vida a todas as pessoas, porque toda língua confessará e todo joelho se dobrará diante do Senhor. Toda língua confessará que o Senhor é Senhor. E todo joelho se dobrará diante da sua majestade. E nós aguardamos este dia, porque sabemos que o Senhor não está lá na sepultura. Vem, vem Senhor Jesus. Vem Senhor Jesus. Vem Senhor Jesus. E nós te esperamos não porque nós merecemos tudo que o Senhor fez por nós, e não porque nós mereçamos a eternidade, mas nós te esperamos porque pela graça somos salvos, mediante a fé. Isto não vem das obras, para que ninguém se glorie, porque toda a honra e toda a glória sempre daremos ao teu nome. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, enche-nos com teu Espírito, enche-nos com teu Espírito, para que nós vivamos as realidades espirituais, uma igreja que anda em Espírito. Nós oramos, ó Deus, em nome de Jesus, amém, amém. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, a Ele toda a honra, toda a glória, toda a majestade, todo louvor, para sempre e sempre. Tenha uma semana super de Deus, e que você e sua casa seja grandemente abençoada.